Nesse início de trabalho, eu sou muito grato assim de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe, e cada elemento da equipe tem que lembrar que ele é importante. Mas a importância é a própria pessoa que tem que irradiar. Então fica fácil assim da gente ver na vida diária. Então o animal tem importância quando aquele dono dá importância para ele. A importância que ele recebe, ele também retribui. Então no nosso trabalho é igual. Então uma pessoa tem que lembrar assim que ela é importante e ela precisa de continuar sendo importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Abre-se o Portal. Quer dizer assim que aqueles que têm o conhecimento do livro Na Luz da Verdade, que são dedicados, eles precisam de posicionar na vida. Então não tenha coragem de posicionar, porque uma ou outra pessoa apresenta-se como se fosse superior e a pessoa não tem aquela definição dentro dela. Quando apresenta assim, ela é morna. E uma pessoa morna não serve em todas as coisas na vida. Ela não apresenta aquele timbre. Ela pode ocupar um espaço, um tempo, mas um tempo depois ela não serve. Os defensores da luz têm que lembrarem assim, que Lúcifer já se encontra manietado. Os seguidores de Lúcifer já se encontram estraçalhados. Fica bem fácil assim da gente ir observando que eles não apresentam uma determinação. Então, cada um que estuda o livro Na Luz da Verdade tem que apresentar uma coragem de ter uma postura e de posicionar. Esse posicionamento, a pessoa tem que lembrar assim, que nós já temos contrastes da vida, de querer aquilo que queremos ou aquilo que não queremos. Fica bem fácil assim de observar um jovem em formação, o trabalho que ele quer ter. E se ele se encontra assim, recebendo muito elogios dos familiares, vai passando os anos, ele passa a ser um jovem amadurecido, passa-se naquela capacidade de homem maduro, de mulher madura e não tem uma definição. Então os elogios vai fazendo com que a pessoa fique morna. A pessoa tem que lembrar assim, que ela pode ter recebido elogios, que ela pode receber elogios, mas ela tem que fazer a diferença, porque nós não precisaríamos de ter elogios para fazermos as funções. Nós tínhamos que ter uma sensibilidade dentro de nós, uma responsabilidade para as funções serem feitas e bem feitas. Tornar-se um defensor da luz, nós temos que fazer um trabalho de conhecer o livro Na Luz da Verdade, e não é somente conhecê-lo, porque quando uma pessoa conhece superficialmente, ela não é um profissional. Conhecer é ficar impregnado. E se nós observarmos assim, através dos relatos de tempos anteriores, da época de Jesus, aqueles que seguiram Jesus e aqueles que, através dos que viveram nas proximidades de Jesus, receberam as informações sobre as instruções que Jesus trouxe, eles também tiveram a convicção de ficar felizes de estarem recebendo a palavra, os ensinos. Dentro deles, eles tiveram a transformação. E nós vamos observando assim que o morno, ele não tem coragem de definir, ele fica sempre com um pé no degrau de baixo. Mas aqueles seguidores dos ensinos de Jesus daquela época, eles tiveram a capacidade de terem uma definição, de largarem a família, de largarem os bens, de seguir a palavra e receberem os tormentos dos pagãos. A expressão correta é essa, porque anunciando Jesus veio João Batista. E João Batista, quando batizava, ele dava para aquela pessoa orientação. Então o batismo veio desta maneira, da pessoa querer ter dentro dela uma transformação. Então o João, o Batista, ele fazia esse trabalho. Para cada um, ele dava uma transformação, uma informação, uma instrução, possibilitando que a pessoa tivesse a transformação. Depois
veio Jesus. Os ensinos de Jesus, as irradiações que Jesus emitia, facilitava também aqueles que tinham vontade, aqueles que tinham o conhecimento de receberem a transformação. Hoje nós temos que lembrarmos assim, que a transformação é pessoal. Temos que nos esforçarmos. Para todas as coisas na vida, a pessoa tem que esforçar. Toda a época da existência de um espírito humano na matéria grosseira, esse espírito humano tem que fazer esforço. A criança tem que posicionar quando ela está incomodada e o adulto vai atendê-la. A criança tem que posicionar para aquilo que ela quer. E é bem interessante, porque muitas vezes os pais querem facilitar a vida dos filhos. Depois, quando eles amadurecem, os pais querem continuar facilitando. E quando facilita e que comenta sobre o facilitado, o filho fala: eu não pedi. Eu não pedi. Aquele ensino muito importante que nós temos que desenvolver, saber o que nós precisamos. E que se não possibilitou que nós tivéssemos esta condição, dentro de nós fica uma falha. E tem um complemento desse ensino que fala assim: batei, abrir-se-vos-á, pedi e recebereis. Então, para a pessoa bater numa porta é espiritual. Se nós observarmos assim, uma pessoa dedicada, a vida inteira dela, ela não precisa de pedir nada para os seus tutores, porque os tutores já foram possibilitando tudo o que ela precisava: o lazer, o desenvolvimento do centro motor, o desenvolvimento das informações escolares. Numa época seguinte, é como um fruto numa árvore. Se aquele jovem, aquela jovem, não teve um movimento para viver por si, então tudo que recebeu não tem significação, não possibilitou o amadurecimento. Na nossa vida diária, nós temos que lembrarmos assim, que nós já viemos com um anseio, com uma força que nos impulsiona. A gente vai observando que é aquela força da criancinha, que ela tem a vontade de ter a capacidade de usar os membros, de aprender a fala, de fazer aquilo que ela acha que é certo, e depois tem os direcionamentos na vida. Os aprendizados escolares, a atividade física, os passeios. Na fase do amadurecido, a pessoa também já tem que saber que ela tem que comer o pão com o suor do seu rosto. E esse anseio, nós temos que lembrarmos que toda a época da nossa vida, ele nos impulsiona. Então, depois que passamos essa fase de ter os conhecimentos que necessita para a nossa sobrevivência, nós temos que canalizar esse anseio para ter na nossa vida. A segurança quer dizer assim, quando a pessoa estuda o livro na luz da verdade, ela vai norteando na vida. E esse norteamento vai possibilitando ela ficar equilibrada. Porque a força que nos impulsiona, se nós não direcionarmos no sentido da luz, essa força manifesta dentro de nós de uma forma errada. A manifestação da harmonia no nosso corpo está em termos um norte, uma perspectiva de vida. E a perspectiva de vida não é para o nosso corpo de matéria grosseira. Porque quando a pessoa pondera um pouco, tudo que o corpo necessita, a pessoa possibilita. O anseio é muito mais forte, que independente da vida da pessoa, dos anos que a pessoa tem, ela continua tendo esse anseio. E é bem interessante, porque a pessoa tem que lembrar assim, que só tem significação para a vida de cada espírito humano, se esse espírito humano tem um norte. O norte não está relacionado a não ter recurso financeiro ou ter muito recurso financeiro. O norte está relacionado à estrutura dentro da pessoa. Como ela se estrutura na segurança dela com ela mesma, porque numa fase de amadurecido, quando a pessoa começa a refletir sobre a vida, independente dela, ela acorda de madrugada. Esta condição é bem importante. Aquela manifestação está manifestando, então precisa de canalizar esse anseio para aquilo que vai dar a ela aquela segurança.
livro Na Luz da Verdade nos possibilita esta condição de ver o nosso norte. Abre-se o portal. Então, nós vamos observando através do tempo aqueles seguidores de Jesus foram exterminados. A maioria deles tiveram a coragem de largar todos os seus familiares, os seus bens terrenos e seguir a palavra. Seguir a palavra, a pessoa tem que lembrar assim, ela tem que ter uma convicção dentro dela, ela tem que fazer a diferença. Depois, no período seguinte, cristãos perseguindo outros cristãos, com aquilo que eles julgavam, cometendo aqueles crimes em nome do Criador. As referências que nós temos sobre o comportamento do ser humano é sempre assim, é de aproveitamento. Então junta-se 2 ou 3 ou 10 ou 20 e espezinham-se aqueles menores grupos. Temos que ter uma condição diferente e nós sabemos assim que o que dá estrutura para a vida da pessoa é como ela é norteada e qual é a possibilidade que ela tem para nortear. Nós sabemos que Lúcifer se encontra manietado e que todos aqueles que eram os discípulos de Lúcifer se encontram também esfacelados. A gente vai observando assim no comportamento errado. Então, não tem homens velhos que comportam erradamente, porque se eles comportavam erradamente anteriormente, eles ficaram numa reclusa ou então não existem. Então, essa condição é bem importante, assim, da gente ir confirmando aqueles que comportam erradamente e aqueles que trabalham de uma maneira de enganar os seus semelhantes também se encontram enfraquecidos. Uma pessoa que estuda o livro Na Luz da Verdade, ela tem que ter a capacidade de ter o posicionamento correto na vida. E esse posicionamento é como ela entende os ensinos. E essa firmeza, essa dedicação, esse norteamento. Então, a condição de mudar de grau dentro de nós é como a pessoa assimila os ensinos e a capacidade dela ter um posicionamento. Porque para as coisas na matéria grosseira, a pessoa fala, gosta do azul, gosta daquilo, não gosta daquilo outro. Mas para a vida interior, para a referência, e é muito importante a gente ir lembrando assim, que muitas vezes a gente vê os netos passando pela mesma situação que os avós passaram. Quando a pessoa vai tendo um aprofundamento, ele vai confirmando assim, que as coisas vão repetindo. Com o aprofundamento do livro Na Luz da Verdade, a pessoa muda a frequência dela e com ela as coisas param de repetir. A repetição é bem séria assim, porque a pessoa fala assim, não deu certo. Estou vivendo tantos anos, ainda não aprendi, mas o aprendizado tem que lembrar assim, que a pessoa tem que ter um método. E esse método é como aquela criança quando é pequena. O adulto tem a responsabilidade com aquela criança. Porque não é somente com a criança que o adulto é responsável. Ele tem a responsabilidade com os conhecidos dele. Por isso que ele também comporta direito com aquela criança. Tem muitas referências assim que o auxilia dele ter o método, o horário de chegar da escola, o horário de fazer aquela criança ir para o repouso, o horário do alimento, a maneira de fazer com que aquela criança tenha o desenvolvimento, a responsabilidade que ele tem quando muda o tempo com aquela criança. Aquela criança vai ter o amadurecimento. A mesma coisa que aquele que tem o animal. Então, o animal está na moradia e ele possibilita todas as condições para o animal continuar a vivendo. Ele possibilita o passeio para o animal, o alimento adequado, a água, e ele vai fazendo aquelas funções. Para a nossa vida interna, nós temos que ter esse critério também conosco. Porque nós fazemos para as outras pessoas, para nós somos mais importantes. Então nós tínhamos que fazer esse trabalho conosco mesmo, esse método, fazer a diferença. Então a graduação apresenta assim,
na sequência dos anos, o método que a pessoa tem com ela. E é bem fácil assim da pessoa ir observando o que ela quer para ela. Ela quer tornar-se uma pessoa, possibilita ser um reflexo na vida de todos, ou ela quer ser expelida como aqueles indolentes, como aqueles que não tiveram interesse em conhecer os ensinos. Porque o morno, ele é dessa maneira, ele vai ficar como os indolentes. Ele não teve a capacidade de ter um posicionamento. Essa condição é individual e é bem simples, porque tem muitos ensinos muito importantes que vai nos possibilitando essa reflexão. E uma reflexão não é para um período, é para toda a vida da pessoa. Porque para ela ter o recurso no final do mês, ela tem que ter frequentado aquela empresa todos os dias, conforme os horários, e ela tem que prestar as funções, porque se ela não chega naquela empresa conforme o horário, não executa as funções conforme precisa, o empregador a dispensa. É físico, e aquela pessoa, ela pode continuar sobrevivendo, mas não daquela empresa. Daquela empresa, ela não apresentou qualidade. Nós, para o Criador, também temos que nos tornarmos assim, com uma qualificação. Nós sabemos assim que tem o juízo universal. Isso é físico, porque toda época foi anunciado. Através dos milênios, a pessoa vem protelando, vem empurrando o juízo universal. Mas independente de como as coisas vêm acontecendo, a pessoa pode não querer ver, mas ele existe. E a sobrevivência da pessoa no juízo universal é como ela se encontra segura com os ensinos. E nós sabemos assim que quando uma pessoa apresenta limitações de saúde, ou daqueles que são queridos seu, ou de situações que ele tem que vivenciar, aqueles que o conhecem ficam sensibilizados. Para a pessoa não passar por situações assim, ela tem que mudar o jeito de viver. E a maneira é estudando o livro Na Luz da Verdade e qualificando-se. Porque aquele profissional que qualificou-se no seu trabalho, ele ficou impregnado com aquelas informações do seu trabalho, do seu conhecimento. Para nós ficarmos qualificados na vida, é ficar impregnados com os ensinos. E é bem importante assim, porque uma pessoa que conhece os ensinos e que vive de acordo com o livro Na Luz da Verdade, a pessoa irradia de acordo. E quando a pessoa tem costumes ruins, então o que se ouve daquela pessoa é que o anjo da guarda, desse que está fazendo a referência, não combina com o anjo da guarda daquela pessoa. Quer dizer assim que aquelas pessoas que não apresentam uma seriedade para a vida, devido ao fato de estarem distante dos ensinos, não ter tido interesse em conhecer os ensinos e ainda têm costumes que prejudicam a saúde, essas pessoas não são confiáveis. Então a referência do anjo da guarda não dar certo é porque a outra pessoa se encontra numa condição de decadente. Porque só tem importância na vida se nós nos esforçarmos e tornarmos conhecedores dos ensinos. Então a responsabilidade daquele que estuda o livro Na Luz da Verdade é muito grande, mas tem que ter aquela condição bem importante dentro dele, porque nós sabemos assim que a Terra é do Criador. Isso fica bem fácil assim da gente observar que o ser humano não tem uma participação na Terra. Ele fica, de uma maneira geral, discutindo as divisas, onde se encontra a propriedade dele, onde se encontra a propriedade do seu semelhante. A única coisa que nós fazemos é somente isso. E que a Terra tem os movimentos independente do ser humano, tem as movimentações. Então o ser humano não tem nenhuma participação no movimento da Terra. Nós sabemos assim que então a Terra é do Criador.
e que o Criador nos possibilitou que vivêssemos na Terra. Que muitos não estão vivendo de acordo com as leis, não são hóspedes agradáveis. Então, aqueles que querem tornar-se hóspedes agradáveis têm que viver de acordo com as leis. Na casa de uma pessoa tem as normas. Numa casa de pessoas equilibradas, tem as normas. Então, aqueles tutores orientam os filhos para que eles tenham o conhecimento, a responsabilidade, os afazeres. Em épocas anteriores, isso era mais acentuado. Então, cada um tinha afazeres e tinha a responsabilidade daqueles afazeres. As normas para viver na Terra têm que conhecer as leis. Então, em todo lugar, tem normas, tem leis. A pessoa pode fazer o que ela quer por um tempo. Um tempo depois, ela tem que enquadrar ou ela será expelida. No juízo final será assim. Aqueles que não vivem de acordo com as leis e que não tiveram interesse em conhecer as leis não serão hóspedes agradáveis. E aqueles que têm o conhecimento do livro na luz da verdade e que são mornos e que não se posicionam na vida também serão cuspidos como aqueles que não vivem de acordo. Então, lembrar assim que nós nos encontramos numa época muito mais fácil de sobreviver com os nossos posicionamentos do que numa época anterior. Essa segurança nós tínhamos que ter e fica bem fácil assim de ir observando na casa daqueles que nós conhecemos. Dos familiares. Os familiares são muito bons assim, porque a gente segue os familiares 70 anos, segue os familiares a vida inteira. Então a gente vai vendo os costumes. Sempre tem reuniões e as reuniões sempre estão relacionadas somente para comida e bebida. Não tem reunião para transmitir um saber. Não tem nenhuma finalidade a pessoa ficar com o seu corpo físico alimentado e se dentro dela não tem nenhuma perspectiva para ela. Então, aqueles que falam assim, que tem que trabalhar muito e que o trabalho exige, esses podem observar assim, quando ficam envelhecidos também ficam sem saúde. Aquela força que nos impulsiona toda a época, que impulsiona toda a criação, porque a força que impulsiona o espírito humano impulsiona a criação, impulsiona mais para o ciclo, a época de reprodução, impulsiona os vegetais para a época do crescimento, para a época da floração. Então, essa mesma força, se a pessoa canalizou ela somente para a vida de matéria grosseira, ela vai faltar dentro dela, porque dentro de nós tem uma harmonia, e essa harmonia fica bem fácil assim da gente ir observando o alimento que a pessoa ingeriu, ela somente ingeriu. Se ela não fez misturas inadequadas, então o corpo vai ter uma assimilação daquele alimento. Se o alimento não estiver bom, e se a pessoa estiver equilibrada, o corpo põe para fora aquele alimento, numa forma de vômito ou de desinteria. E se isso não acontece, a pessoa intoxica, porque o alimento entra num sistema de processamento e envenena o sistema orgânico. Então sai ferida no corpo e a pessoa então tem muitas consequências. Essas condições fica bem fácil assim, da gente ir observando que esse impulso, se a pessoa não canalizou para o seu espírito voltar para a pátria do espírito, ela vai adoecer. Então, tendo ou não tendo muito recurso, e se não foi canalizado direito, a força que nos impulsiona, a força é a vida, é a vontade de Deus. Se nós não nos enquadrarmos nessa força, então nós não teremos utilidade. Abre-se o portal. Então o juízo final se encontra. E nós temos que lembrarmos assim, que aqueles que estudam o livro na luz da verdade têm que manifestar de acordo com os ensinos, têm que ter o posicionamento. E o posicionamento, a pessoa tem que lembrar assim, que ela tem que apresentar segurança no seu posicionamento. Se ela apresenta-se enfraquecida, morna, ela então não serve. Então, nós temos que nos tornarmos qualificados, de nos tornarmos com aquela condição de sermos os hóspedes
que terão possibilidade de viverem após o juízo que está acontecendo na Terra. Porque esse trabalhar contra os ensinos do Criador é bem sério, porque é só a pessoa orientar erradamente, não pesquisar. Se ela fala que ela está de acordo com aquilo que ela aprendeu dos seus pais, ela então encontra-se descuidada na vida. Ela não dedicou nenhum tempo para ter um aprofundamento nos ensinos. E aquilo que ela aprendeu dos pais não tem serventia. Fica bem fácil assim da gente ir observando, bem recentemente, a decadência da Terra. Então, como a Terra vem acentuando a decadência. Então, se a pessoa está seguindo os ensinos dos pais, que os pais transmitiram a ela, ela se encontra então numa condição de indolente. Não serve. Isso é físico. Voltar para a pátria do espírito, a pessoa tem que lembrar assim, que nós temos que primeiro ter a condição de tornar a Terra um paraíso, porque a pátria do espírito é o paraíso. Para voltarmos para o paraíso, nós temos que ter esta capacidade de fazer com que a Terra torne-se um paraíso. Fica bem fácil assim, porque se a pessoa trabalha numa empresa e ela não tem nenhum grau de qualificação naquela empresa, se ela sai para outra empresa, ela vai para o mesmo setor. Se ela não fez cursos, tendo aprimoramento, tendo um desenvolvimento de determinado segmento, ela vai para outra empresa na mesma capacidade que ela tinha na empresa anterior. Então, se há transformação na Terra, se a pessoa não tem nenhuma capacidade, ela também não vai ter nenhuma serventia. Porque tem um ensino muito importante que fala assim, que fizestes do tempo que te foi concedido. Porque nós temos um tempo que nos é concedido. Isso fica bem fácil dentro de nós, esse marco. Porque a criança, na idade em que ela está ali apresentando com o adulto, chega um outro adulto e pergunta quantos anos ela tem. Depois um jovem, na sua fase de desenvolvimento, uma jovem, e ela se encontra ali, chega um adulto e pergunta a ela quantos anos ela tem. Depois um homem maduro, ele está apresentando ali a sua capacidade profissional, chega um outro e pergunta a ele quantos anos ele tem. Então, nós estamos caminhando com referência ao tempo que nos foi concedido. Se a pessoa não usou esse tempo direito, para ela, é da responsabilidade dela. Então, ela qualificou-se na capacidade de morno. Ela não movimentou, não tem nenhuma serventia. Porque nós vamos observando assim, que a força que o Criador impulsiona a criação, todos os animais utilizam dessa força e eles fazem os movimentos. A gente vê as aves do hemisfério norte que voam, na época do frio chega lá, elas fazem o movimento, elas vão para outra região que possibilita que elas sobrevivam numa época de clima possível de sobrevivência. Nós vemos os peixes, a capacidade deles de voltarem quando dá uma informação, uma instrução. Para o espírito é uma riqueza muito grande para aqueles que recebem. Então, aqueles que receberam a informação, uma instrução para o seu espírito dentro dele, encontra-se numa condição superior, que é muito superior a qualquer coisa material. Então, essa capacidade de transmitir as coisas para o espírito é estudando o livro Na Luz da Verdade. É a pessoa posicionando com ela, é ela esforçando-se para continuar graduando-se. Então a nossa vida ela tem que ser lembrada assim, que na vida para a sobrevivência material tem o esforço, mas se não tiver a vida para a sobrevivência do espírito, não tem significação. Estuda o livro Na Luz da Verdade.